Deixa eu ver se ele está offline. Fala pessoal, tudo bem? André Robert, estamos aqui agora ao vivo, né? Estou esperando aqui, conectei 5 minutos mais cedo para esperar você se conectar. Convide aí os seus amigos, chame seus downlines, mande o WhatsApp, ligue para algumas pessoas, que o que nós vamos falar vai ser muito importante aqui hoje, tá? Estou aqui em São Paulo, tomando meu chá de hoje, não sei se você já tomou o seu. Dá pra gente ir batendo um papo e molhando o bico, tá bom? Então vou aguardar aqui uns 5 minutos para que você se conecte, né? Vou acompanhar aqui também, vou ver se eu chamo algumas pessoas, compartilhar mais uma vez no Facebook. Deixa eu fechar aqui. Como que tá o som? Tá ok aí? Deixa eu ver se me fala ali. Ok, testando, tá funcionando. Bom, vamos lá, deixa eu ver que horas são. Você me dá um ok aqui a hora que for para começar, tá bom? Tem uns 4 minutos ainda, eu vou aguardar. O pessoal está entrando na sala. Eu consigo acompanhar as pessoas que estão entrando aqui na sala? Tem o número? Top. Tô aguardando, tô aguardando. O pessoal tá entrando aí. Acabei aqui de ver no Facebook que já foi anunciado que tá online. Deixa eu dar uma conferida aqui. Estou com a minha colinha aqui do lado, com o iPad. Deixa eu ver aqui. Pera aí, vamos lá. Seta. Isso, atividades. Legal, tá? Eu tô na guarda aqui. Você me avisa quando for para começar. Vou compartilhar aqui no meu Facebook mais uma vez. Já notifiquei a equipe. Vamos ver aqui. Sistema seta. Maravilha, maravilha. Tudo bem, pessoal. Vamos lá, vamos começar. André Robert falando, estou aqui hoje em um dos meus cantos prediletos aqui da minha casa. Eu costumo falar que aqui é praticamente o meu escritório, eu estou na parte de fora aqui da casa, depois até compartilho com você. Mas a gente tem muito assunto hoje para conversar. Eu pretendo ser bem objetivo e não me estender. Eu sei que às vezes online é um pouco disperso, né? Eu queria pedir dar algumas dicas para que você possa tirar um ótimo proveito desse treinamento. A primeira dica é, eu sei que você está online, mas coloca o seu celular no modo avião. Quando eu falo colocar no modo avião, muitas vezes você não consegue se dedicar ou se desligar poucas horas ou poucos minutos de algum tipo de atividade ou de pessoas, e isso vai te distrair, né? E eu acredito que você reservou esse tempo porque você quer aumentar o seu resultado, quer ter um resultado diferente. Então, desconecta o seu celular, desliga a televisão, sai do Facebook e vamos focar aqui porque eu estou investindo meu tempo para que você possa ter um resultado melhor e eu espero que nós conseguimos atingir esse objetivo no final do treinamento, tá bom? Vamos lá, estou com minha colinha aqui do lado, nós vamos falar um pouquinho, antes de nós entrarmos no âmbito o que fazer, eu quero falar um pouco sobre a nossa cabeça, como alinhar a nossa cabeça e direcionar isso para que as coisas comecem a andar e dar um ótimo resultado. Quando nós falamos sobre mentalidade, né, ou mindset, para que você esteja alinhado, é muito importante você entender algumas coisas. Nós falamos muito sobre decisão. E aí você fala assim, André, mas como que eu tomo as decisões? Esse é o princípio que é muito importante. Você tem que entender como que você toma suas decisões. As suas decisões, bem provável,
ela vem de alguma programação que você tem feito na sua cabeça. E sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça, às vezes você fala assim, hoje eu vou sair, hoje eu vou pra rua, hoje eu vou fazer isso. Aí você põe a cabeça para fora, aí tá muito sol, você fala, cara, nossa, mas hoje eu não sei. Sabe aquela vozinha que fica te sabotando? Nós brincamos, nós chamamos que ela é o seu inconsciente. E essa voz, ela pode te atrapalhar, como ela pode te ajudar. Isso vem de acordo com as suas programações. Tudo que você pensa e toma suas decisões foi de experiências que você já teve, de filmes que você já viu, de livros que você já leu, tudo isso. Antes de nós falarmos em qualquer coisa sobre o que fazer, é muito importante que você tome a decisão de fazer. Nós vamos ficar aqui por mais uns 30, 40 minutos falando, dando algumas dicas. Só que não vai adiantar nada se no final disso daqui você não executar essas coisas. E quando eu falo executar essas coisas, você tem que estar com a sua mente aberta neste exato momento. Porque se você não tiver com a mente aberta e tiver com aqueles filtros, isso me serve, isso não serve, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, talvez você não chegue no resultado que você quer chegar. Falando um pouco de mentalidade, eu quando jovem aprendi um negócio muito rápido e eu quero compartilhar isso com você, que é uma forma de você encarar e ver as coisas. Eu tinha um amigo, né, eu comecei a namorar com minha esposa e quando eu comecei a namorar com ela, a família dela era uma família muito mais, muito maior, muito mais conexa, e eu cheguei nessa família, eu não tinha absolutamente nenhuma perspectiva, não tinha nenhum plano de vida. Foi quando eu conheci um amigo meu, né, chamado Ramiro, e a mãe dele falou o seguinte, falou, olha, o Ramiro vai fazer faculdade. E eu logo identifiquei que ela já tinha uma vida bacana. E essa vida que ela tinha, eu pensei assim, nossa, ela tem uma vida bacana, é isso que eu quero ter. E eu, automaticamente, eu fiz exatamente o que ela mandou o filho dela fazer. Porque o que eu identifiquei? Eu falei assim, se ela quer que o filho dela se dê bem, bem provável que ela vai querer que eu também me dê bem. E de uma maneira inconsciente eu fui e executei a orientação que ela deu para o filho dela. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi a ouvir as pessoas que estavam onde eu gostaria de estar. E isso serve muito para você neste momento. Nós vamos falar de algumas coisas e você tem que estar com a sua mente aberta, porque se você não tiver com a mente aberta, você vai filtrar e não vai ter o resultado que você quer, tá bom? Uma coisa muito importante, quando nós falamos ainda de mentalidade, é um pouco sobre paradigmas. É bem provável que você já ouviu falar sobre paradigmas. E a pergunta é, como esses paradigmas são formados? Por que eu não faço isso? O que difere uma pessoa ou outra e por que uma tem resultado e a outra não tem resultado? Tudo de acordo com como você encara as coisas. E você vai encarar essas coisas de acordo com o que você viveu. Tem uma experiência muito bacana que eu quero compartilhar com você. Depois você pode buscar no YouTube, tem um vídeo disso. É uma experiência onde 5 macacos são colocados numa jaula e colocaram uma escada e um cacho de banana lá em cima. E aí esse macaco, um dos macacos tenta subir para pegar a banana e logo ele toma um banho de água fria. E aí eles ficam meio sem entender. O outro tenta subir e toma um banho de água fria. Quando o terceiro tenta subir, eles já sabem, olha, se alguém tentar subir, nós vamos tomar um banho de água fria. E eles batem nesse macaco. Eles batem nesse macaco. Quando o outro tenta subir, eles batem. E o que eles fizeram? Eles substituíram um desses macacos. E colocaram um macaco novo. Esse macaco nunca soube de nada, ele tentou subir. E quando ele tentava subir, o grupo tomava um banho de água fria e batia nele. E aí ele tentou subir mais uma vez e a galera já batia nele, não deixava nem ele subir. Aí substituíram o quarto macaco. Quando ele tentou subir para pegar esse cacho de banana, o grupo já bateu nele. E aí substituíram o terceiro macaco. E aí o mais engraçado foi que quando ele tentou subir, o grupo bateu nele. Mesmo os 2 primeiros macacos, que apanharam sem saber o porquê estava batendo. No final, substituíram todos os macacos. E todos, um atacava o outro. E se a gente pudesse perguntar para eles assim, por que vocês estão batendo um no outro? Ele vai falar, não sei, as coisas sempre foram assim. Os 5 macacos novos, eles estavam batendo sem saber o porquê. Porque eles não tomaram nenhum banho de água fria, mas continuavam batendo. Então, quando nós falamos de mentalidade, eu quero te alertar de algumas coisas importantes, que talvez
alguns paradigmas foram criados. O primeiro paradigma que é criado no marketing de rede é que as pessoas falam que só ganha dinheiro quem chega primeiro, só ganha dinheiro quem está lá em cima, só ganha dinheiro um ou dois, e por aí vai. Isso daí é uma grande mentira, né? E você tem que entender que você vai ganhar dinheiro de acordo com o seu esforço pessoal. Porque em nenhum momento a empresa falou o seguinte para você, olha, se você entrar primeiro, você vai ganhar dinheiro. A empresa falou o seguinte, se você entrar e se você produzir de acordo com o nosso plano de marketing, você vai crescer e galgar aqui patamares e ganhar muito dinheiro com esse negócio. O meu cadastro é de número 73 mil. Gente, 73 mil está muito longe. E eu consegui chegar em um bom lugar aqui, né? Não cheguei em lugar nenhum ainda. Estou a caminho dentro do nosso projeto. Então, eu ouvi tantas besteiras que eu quero te alertar sobre isso. Isso tem tudo a ver com a nossa mentalidade. Às vezes as pessoas olham e falam assim, André, esse negócio é muito difícil, eu fiz um vídeo esses dias agora no Facebook, e eu falo assim, gente, isso daqui ser difícil não é motivo para ninguém desistir. As pessoas tendem a desistir de tudo que está um pouquinho mais difícil, ou um pouquinho diferente do que ela está acostumada. E você já viu isso daí, né? Tem uma fase do aprendizado de qualquer pessoa que... Imagina o seguinte, vamos fazer uma história aqui. Imagina que você vai começar algum esporte que você sempre quis treinar. Você vai praticar um surf, por exemplo. Você não sabe que não sabe fazer aquilo ali. Essa é a primeira fase. Daqui a pouco você acha que sabe, mas na prática você não sabe. Daqui a pouco você começa a aprender. Só que você vai fazer aquilo tudo robotizado, tudo duro, com aquela dificuldade. E essa fase... quando a pessoa começa a ter uma competência, mas ainda ela pensa, essa forma consciente acaba fazendo com que as pessoas desistam. Olha que engraçado. Você já parou para pensar que todas as pessoas, quando elas estão na fase de aprendizado de alguma coisa, elas acham difícil, ela acaba desistindo? Eu vejo muitas pessoas que começam a tocar um violão, por exemplo, acaba desistindo porque não tem a persistência necessária. Ela começa a fazer algum esporte, na primeira dificuldade ela olha e ela não tem a competência necessária, e quando ela começa a ter, ela acha difícil, ela acaba soltando. E isso acontece não só em esporte, mas em tudo na vida. E também acontece no marketing de rede. Quando as pessoas entram, ela tem uma visão do negócio. É igual você olhar alguém praticando esporte, você tem uma visão, parece que é tão simples, tão fácil, e na prática ela está aprendendo isso. E quando ela está aprendendo, ela acaba desanimando e soltando, e as pessoas tendem a desistir. E eu quero te dar uma dica aqui, não tem a ver ainda com mentalidade, mas sim com comportamento. Quando jovem eu entendi que se eu fosse uma pessoa de palavra e eu fosse até o fim de tudo que eu me propus a fazer, eu iria construir algo mágico, chamado credibilidade. Eu iria ser uma pessoa resiliente, que não fico pulando e não fico falando. Então, dos pontos aqui é que você tome a decisão de ir até o fim deste negócio. Não importa quanto tempo vai demorar para você chegar onde você quer. O importante é você ter a certeza absoluta que você vai chegar onde você quer. E as pessoas vão te pressionar nesse meio tempo. As pessoas, alguns amigos seus vão falar que esse negócio não vai funcionar. As pessoas, às vezes, que você ama, seu pai e sua mãe, vão ficar na sua cabeça. E você precisa estar com a sua mente blindada. Gente, quando eu falo blindada, é você ser cego, surdo e mudo para tudo que é negativo e tudo que te tire do seu foco. Eu converso com muitos líderes no Brasil inteiro, e quando nós estamos conversando, a boa parte deles fala que passou pela mesma coisa, pelas mesmas descrenças dos amigos, pelas mesmas descrenças da família, pelas mesmas, às vezes, prejulgado de maneira na sociedade. As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, você é formado, você vai vender perfume. Eu pensava, meu Deus do céu, eles não sabem que estão falando com o futuro diamante da Rinodê. Se eles soubessem, eles não falariam isso. Nós tínhamos uma visão clara do que seria esse negócio e hoje esse negócio é muito mais do que nós conseguimos um dia imaginar. Eu falo um pouco de mentalidade porque, na prática, eu sei que a maioria já sabe o que tem que fazer. A maioria já pegou o treinamento dos 10 passos, a maioria já sabe o que tem que fazer. E às vezes a pergunta é, André, mas por que eu não faço? Por que eu não consigo fazer? Tudo está baseado numa decisão e adotar um comportamento necessário. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre
como você atingir suas metas, que é parte do tema aqui hoje, né? A primeira coisa para você atingir as suas metas é muito simples. Grava isso. Você tem que colocar as suas metas no papel. André, mas como assim eu colocar minhas metas no papel? Pessoal, se você não tem a capacidade de tirar a sua meta do papel, da sua cabeça e colocar no papel, quem dera então tirar do papel e tornar isso realidade. É muito simples. Você tem que ter a capacidade de tirar isso da sua cabeça e colocar no papel. André, mas eu não consigo. Consegue. Pega as revistas, recorta, não sei o que você vai fazer. Mas você tem que colocar essas metas no papel. Esse é um primeiro ponto. Essas metas, elas só são metas se ela tiver uma data para que isso aconteça. Se não, elas são apenas ilusões ou alucinações, tá bom? Então grava isso, estabeleça suas metas e escreva ela no papel com data marcada. O segundo passo é você entender, ter uma visão clara da sua meta. O que seria essa visão clara? Essa meta está no seu controle ou não está no seu controle? Se a sua meta não estiver no seu controle, André, mas quando que uma meta não está no meu controle? Quando você tem uma equipe muito grande, ela já não está no seu controle. Ela está no controle da sua rede. Então, nesse caso, você tem que ajudar a sua rede a estabelecer a meta, a planejar essa meta e executar, que automaticamente você conclui a sua meta. Caso contrário, caso a sua equipe seja pequena, essa meta tem que estar na sua mão. E aí sim você tem uma meta. Se não, depende de terceiro, ela não é sua. Tá bom? Então essa meta tem que estar na sua mão. Outro ponto muito importante é que essa meta seja alcançável, que ela seja possível. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitas pessoas se frustrarem no marketing de rede, porque ela acaba de iniciar um negócio, ela está super entusiasmada, ao invés dela mirar abaixo, ela mira lá em cima, tipo, imagina, você tem uma equipe com 10 pessoas, e você fala o seguinte, não, hoje eu vou bater diamante. E a pessoa alucina naquilo ali, eu vou bater diamante, eu vou bater diamante, eu vou bater diamante, e ela não alcança a meta. O que vai acontecer com ela de maneira natural? Ela vai se frustrar, ela vai ficar down, ela vai ficar triste. Então eu entendi que essa meta tem que ser alcançável. Se a sua meta ainda é alucinada, você tem que fazer um ajuste fino nessa meta. Você tem que ajustar a sua expectativa para que você não se frustre, tá bom? Muitas pessoas acabam parando no marketing de rede ou desanimando porque elas se frustram, porque elas colocam algo inalcançável talvez para aquele momento, tudo bem? Outra coisa muito importante quando nós falamos de meta de marketing de rede, você tem também que checar os seus recursos. André, mas quais são os meus recursos? Depois que você desenhar um plano de ação, que eu vou chegar daqui a pouco, você vai ter que ter alguns recursos. Fala assim, deixa eu fazer o seguinte, olha, eu tenho uma equipe, eu vou olhar para baixo aqui agora, tá? Eu tenho uma equipe com, sei lá, 50 pessoas. Eu tenho uma equipe com 50 pessoas, então você consegue olhar. Nossa, tem uma equipe com 50 pessoas, mas parte dessa equipe está ativa. Vamos falar que 50%. 30% das pessoas estão ativas. Logo, você vai deduzir o seguinte, olha, eu tenho 30 pessoas que estão trabalhando, que querem fazer um negócio. E você vai ter que descobrir o ticket médio dessas pessoas. O que é o ticket médio? Pega a sua pontuação no mês anterior e divide pelo número de ativos. Logo você vai falar assim, olha, em média, cada pessoa movimenta 400 pontos. Essa é a minha média. Eu não sei qual é a sua. Então, em média, cada pessoa da minha equipe movimenta 400 até 500 pontos. Com isso, eu consigo prever o crescimento da minha equipe. Eu consigo prever algumas coisas. Quando você identificar o ticket médio dessas pessoas, você tem exatamente os seus recursos na mão. Então você sabe o seguinte, olha, gente, quais são os meus recursos que eu tenho para bater essa meta? Eu quero fazer X pontuação até tal data, eu tenho 30 pessoas, eu tenho o que é necessário. Eu tenho o que é necessário? Eu tenho um flip chart, eu tenho material de divulgação, eu tenho produto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu vou criar agora um plano de ação. E esse plano de ação tem que ser baseado na data, tem que ser baseado nos seus recursos, tudo específico. Por quê? Se você não conseguir especificar isso, você bem provável não irá atingir essa meta. E aí você vai ter que ter uma forma de você mensurar. Fala assim, André, tudo bem, eu vou criar meu plano de ação agora. Eu fiz muito isso, tá, pessoal? Eu olhava quantas pessoas eu tinha na minha equipe,
quanto eu precisava que cada uma produzisse, eu já tinha uma noção quanto cada um produzia em média, tá? Em média, eu não me baseava na pessoa que mais produzia, nem a que menos produzia, eu tinha uma média, então eu sabia. Imagina hoje que tivesse 100 pessoas na equipe com um ticket médio de 400 pontos. Eu sei que eu faria, em média, 40 mil pontos. Então eu criava um plano de ação. Todos os dias eu me encontrava com essas pessoas, com os principais líderes e com os envolvidos no negócio na franquia. Eu vou te falar como foi um pouco o começo do negócio. Eu era um dos primeiros a chegar na franquia e a maioria das vezes um dos últimos a sair da franquia. Nós juntávamos o nosso time na época, bem pequeno, né? E falava assim, ó, vamos todo mundo para a rua, hoje vamos passar plano, e de manhã nós sempre trabalhávamos a venda, e no início da tarde para a noite nós trabalhávamos equipe, e as pessoas traziam pessoas, e nós tínhamos um planejamento, e nós tínhamos uma taxa de conversão, que você também precisa agora, anota isso, você precisa mensurar a sua meta e controlar a sua meta. André, como que eu mensuro a meta? Muito simples. Todo mundo vai achar os seus números. O Daniel Show é fantástico em falar isso. Você vai achar os seus números. Por exemplo, eu não tinha muita habilidade no começo, então eu sabia que a cada 10 planos que eu passava, uns 7 ficava interessado, mas de fato uns 4 entrava. Então, se eu quisesse ter 4 cadastrados direto, eu tinha que mostrar 10 planos. Só que eu também tinha uma taxa que eu já pensava no meu convite. Eu falava, nossa, para mim ter 10 convidados, eu vou ter que fazer no mínimo umas 30 ligações. Então nós chamamos isso, eu chamo, né? Não sei como funciona na prática, eu chamo isso de uma engenharia reversa. Eu pego aquela meta que eu quero bater e eu vou dividindo ela e eu vou achar o meu plano de ação. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu quero fazer 50 mil pontos. Um exemplo. Eu tenho uma equipe de 100 ativos. Então, se eu pensar que o ticket médio é 500, vou aumentar um pouquinho para fazer uma conta redonda, eu tenho que fazer um ticket médio de 500. E aí eu vou falar o seguinte, se eu tenho que fazer um ticket médio de 500 por pessoa, eu tenho que plantar, eu tenho que cultivar que as pessoas trabalhem para fazer no mínimo 1.500 pontos pessoais. Se der errado, ela vai fazer 500. E aí eu ficava pensando, tá bom, então eu tenho 5 dias com uma pessoa. Quais as ações que ela tem que fazer para ela plantar esses 1.500 pontos? E eu ficava pensando nisso. Eu falava, olha, se ela apresentar o produto para 2 pessoas e mostrar mais um plano, por exemplo, ou 2 planos, ela está plantando 2, 3 mil pontos. É bem provável que ela vai conseguir o mínimo do que ela plantou. E logo eu entendi o que tinha que ser feito. Então eu ia fazendo o reverso do que eu queria. Imagina, mas vamos trazer isso para uma apresentação de negócio. André, eu quero cadastrar 5 diretos. Tá, geralmente qual que é o seu número? André, quando eu mostro para 10, eu cadastro 5. Ótimo. E para você mostrar para 10, o que você precisa? Eu preciso convidar 20. Maravilha. Para você convidar 20, para 20 confirmarem, para 10 aparecerem, quantas ligações? 50. Então você já sabe qual é o seu plano de ação. Você sabe o que você tem que fazer para ter os diretos que você quer. Você já sabe fazer isso. Então o que você tem que fazer? Executar o plano de ação. Se você não executar o plano de ação, você não vai ter o resultado final. E às vezes as pessoas focam aqui no resultado final. As pessoas olham, eu quero 50 mil pontos. Ótimo, mas qual que é o planejamento para isso? O que você fez? Né? Tem um exemplo muito clássico. Fala assim, a meta é, vamos comer um elefante. Né? Vamos comer um elefante. Aí você pensa o seguinte, cara, mas o elefante é muito grande, eu não consigo comer ele. Eu vou ter que fatiar ele. Mas como que eu vou comer elefante? Um dia vai ser estrogonofe de elefante, outro dia elefante frito, outro dia sei lá, velho, um monte de coisa de elefante aí. Você vai ter que diluir isso e você vai achar o seu resultado final. Por que é importante você mensurar? Para você achar os seus números. Se você não achar seus números, você está jogando na sorte. Tem muita gente que fala assim para mim, eu convidei algumas pessoas. Eu falei, algumas quantos? Eu não sei, umas 10. Eu falei, não existe umas 10, ou é 10 ou umas. Não existe isso. E aí a pessoa fica toda perdida, porque ela não tem controle nenhum. Se ela não tem controle nenhum, é que ela não está fazendo nem os 10 passos de maneira certa. Porque se ela fizer, ela tem a lista, ela vai ticar, já liguei para esse, convidei esse foi, esse falou não, esse falou sim, esse falou sim, esse falou não. E aí você vai achar os seus números. E quando você achar a mágica dos seus números, você vai saber exatamente o gatilho que você tem que apertar para bater todas as suas metas. Tá bom? Mais uma coisa para finalizar, ainda falando um pouco sobre meta. Algo muito importante. Falando sobre meta,
Imagina que você tá seguindo nessas metas, tá? Eu quero te fazer uma reflexão agora. Quais seriam as evidências que você teria que você está conseguindo atingir aquela meta? André, mas como assim? Quais são as evidências? Ah, André, se eu estiver atingindo aquelas metas, eu vou estar vendo isso acontecer dentro do meu VO, dentro do Virtual Office. Eu vou estar vendo. Essa é uma evidência. André, se eu estiver alcançando essas metas, a minha equipe vai me ligar e vai mandar tal mensagem. Você tem que ter essa evidência. O que as pessoas iriam te falar? O que elas iriam te mostrar? O que você estaria vendo para saber que você está de encontro com a sua meta? Eu vejo as pessoas trabalhar, às vezes, que nem uma vaca, desculpa o termo, que nem uma vaca louca, uma vaca desgovernada. Tipo assim, alucinado. Eu brinco, eu falo que isso é alucinação, isso não é meta. Então você precisa ter um alvo, você precisa ter tudo com datas programadas e você vai alcançar as suas metas. Adotando o comportamento certo, você vai alcançar as suas metas. Você só precisa de uma coisa para alcançar as suas metas. Você não precisa de cadastro, você não precisa de ponto. Você precisa de uma decisão, você precisa de uma atitude para alcançar as suas metas. Quando eu falo de metas, tem muita gente que queria vir para o Set Experience, entre outros eventos. E as pessoas falam, não tenho dinheiro. Eu falo, não te falta dinheiro, falta atitude. E eu vejo que as metas é a mesma coisa. Todos que mostrarem o plano todos os dias vão chegar a diamante. Vão chegar a diamante. Basta tomar essa decisão e trabalhar com os números, no volume. Se te falta talento, você vence com trabalho. Eu conheço muitas pessoas que falta talento e elas vencem com trabalho, porque ela fala assim, nossa, meu talento é um pouco menor, eu não tenho essa habilidade, então eu tenho que fazer mais números, eu tenho que fazer mais trabalho, eu tenho que mostrar mais plano todos os dias. Então, grava isso. Se te falta talento, você vence com trabalho. Mas você sempre vence, de uma forma ou de outra, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o comportamento de sucesso, como desenvolver. Primeira parte que eu quero falar sobre comportamento é gratidão. Quando eu falo gratidão, as pessoas não são gratas e elas não evidenciam e edificam a sua linha ascendente. O que eu quero dizer com isso? Você pode não entender hoje, mas mais cedo ou mais tarde você sempre vai precisar do seu patrocinador e de toda a sua linha ascendente. É costume das pessoas achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, que aquele líder sempre é melhor. Ela está indo numa direção e ela vê alguém indo ou chegando lá de uma velocidade diferente e ela olha para o lado e tenta culpar tudo e todos pelo não sucesso dela ou da mesma velocidade. E eu quero que você assuma, a partir de hoje, a responsabilidade do seu negócio. Esse negócio depende de você. O seu patrocinador, a sua linha ascendente, sempre vão estar com vocês, mas ele não trabalha para você. Ele trabalha com você para a sua equipe. Né? Quando nós falamos de gratidão, muitas vezes eu vejo as pessoas reclamarem da sua linha ascendente, reclamar do seu patrocinador, reclamar de tudo, em vez de agradecer. E se você acredita que essa oportunidade vai mudar a sua vida, você tem que ser eternamente grato, porque você já está no seu negócio. Falar em patrocinador, olha quem está aqui, vem aqui. Eu tenho a honra de estar aqui hoje na minha casa, no meu cantinho aqui, Pedro Andrade, meu patrocinador, aí, meu amigo há 15 anos, que tomou uma decisão lá atrás. Se não fosse essa decisão, eu não estaria na indústria do marketing de rede hoje, não teria mudado a minha vida e de toda a minha família. Estamos aqui batendo papo. Lembra, pessoal, seu patrocinador sempre vai ser o seu patrocinador. É igual seu pai e sua mãe nesse negócio. Então, se for para se entender, se entenda logo, senta, conversa, porque vocês vão ter aí mais do que um casamento para frente, beleza? Obrigado, Pedrão. Pedrão tá aqui, ó, participando aqui, tá ouvindo aqui o treinamento. Então, eu quero falar algumas coisas antes do comportamento. Linha ascendente. Tá? Uma outra coisa muito importante ainda no marketing de rede é sobre a ética. Olha que negócio louco. Eu conheço pessoas, olha, presta bem muita atenção nisso. Eu conheço pessoas que têm um talento fora do comum. E muitas pessoas falam para mim, nossa, imagina se tal pessoa fizesse esse negócio. Eu falo, poderia ter dado muito certo. Só que o talento dela se choca com o caráter. E ela não consegue ter sucesso, ou o sucesso ele é temporário. Isso é tão forte que eu quero bater em algo muito específico. Hoje eu quero compartilhar alguns comportamentos que eu adotei para minha vida, que fazem diferença.
Eu não estou falando que eu sempre fui assim, tá? Eu quero compartilhar algo que hoje eu acredito. Hoje, por exemplo, eu tinha um hábito de baixar músicas da internet, um exemplo. E só que hoje eu entendo que aquele cantor, ele deu um duro danado um dia para gravar aquele CD, e ninguém sabe o que ele passou e tudo que ele trabalhou, e é o meio que ele vive, é o meio que sustenta ele. E hoje, por eu mudar meu comportamento, por eu mudar a minha mentalidade e também minhas condições, com certeza, hoje eu não baixo mais uma música, por exemplo, eu compro, porque eu acredito que se eu fizer o bem, eu sempre vou colher o bem. Então eu pago por essa música. Eu tinha um hábito, que eu trabalhava com informática, de baixar um software pirata, por exemplo. Hoje eu entendo que se eu pagar, eu vou plantar o bem e eu sempre vou colher o bem. E o mesmo vale para o marketing de rede. Eu entendo que se uma pessoa chegar na franquia e ela começar a reclamar que a linha ascendente dela está longe, ou o patrocinador, ou a linha ascendente, eu sempre vou falar palavras positivas, porque eu estou plantando o bem e eu sempre vou colher o bem. Né? E eu vejo, às vezes, eu enxergo que as pessoas não têm essa visão e elas estão com tanta sede de vencer, com tanta fome, que ela acaba atropelando alguns princípios e valores. E isso vai fazer com que talvez lá de cima você não seja abençoado. Começa a pensar nisso, né? Hoje nós temos alguns problemas, às vezes na franquia, pessoas que desanimam porque alguém falou alguma coisa, não atrapalha o trabalho de ninguém. Então, quando nós falamos de comportamento e adequar o comportamento e a mentalidade para a prosperidade, eu penso muito nisso. Eu falo assim, que para eu ganhar algo, eu não preciso que alguém perca algo ou deixe de ganhar. Eu quero que as pessoas sejam muito bem pagas por tudo que elas fizeram, que elas fazem, que elas produzem. Isso tem feito uma diferença enorme para o meu negócio e para a minha equipe. Né? Eu posso dizer que eu praticamente não tenho problemas no qual eu tenho contato com questões de ética, porque a gente bate muito forte nisso e é importante que você saiba disso. Tá? Vamos lá. Qual comportamento eu devo adotar para atingir minhas metas? Aqui eu quero fazer um trabalho com você, um trabalho diferencialmente diferente. Imagina o seguinte, você já atingiu algum objetivo na sua vida? Vamos voltar lá atrás. Teve alguma prova de escola que você se dedicou muito e você conseguiu? Lembra das corridas na escola? Um campeonato de futebol, um campeonato de vôlei, de xadrez, qualquer coisa. Pense em algo que você queria muito e você conquistou. Eu quero que você pense não somente na verdade, eu quero que você pense em 3 coisas que você conquistou que fez muito sentido para você. Pensa aí, se puder, até anota no papel, que talvez nós podemos achar qual é o gatilho que faz com que você atinja as suas metas e você vai apertar esse botão e vai chegar nas suas metas, tá? Nessas 3 coisas, eu vou dar um exemplo de uma minha, tá? Eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio, era meu sonho, eu tinha muita vontade de aprender a falar inglês, e eu não tinha condições de fazer o curso de inglês na época, mas eu tinha muita vontade. E um determinado momento no trabalho tradicional, eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio, porque eu já estava com a idade avançada, eu não tinha 5, 10 anos para aprender inglês, como é aqui nas escolas hoje do Brasil. E eu tomei uma decisão de ficar 3 anos sem pegar férias e acumular férias para fazer esse intercâmbio. E nesse período foi muito difícil, muito difícil. Pressão, o meio que eu vivia, a cabeça, o chefe, os colegas de trabalho, foi muito difícil manter essa decisão. Mas eu consegui manter essa decisão. E quando eu fui, quando o avião pousou lá, eu praticamente chorei, né? E eu me senti, cara, muito empoderado. E aí, essa foi uma das conquistas que eu tive. Então, eu quero que você agora fale 3 comportamentos que você teve para atingir aquele objetivo. Imagina o seguinte, para mim atingir esse objetivo, eu tive que ter paciência, eu tive que ter persistência, eu tive que ter determinação. Então, eu achei 3 palavras de comportamento que eu sei com que eu tive para atingir aquela meta. Eu me lembro também de um dia, quando eu era muito jovem, que eu comecei a jogar um videogame e tinha um jogo muito difícil e falaram que não ia dar e eu ficava naquilo ali até conseguir, e eu também identifiquei 3 palavras naquilo. Eu vou falar mais uma do que eu passei, tá?
Vocês já viram aqueles cubos mágicos? Né? Um amigo falavam para mim que aquilo lá era tudo mentira, que ninguém poderia resolver. E aí um dia eu tive uma quebra de padrão, eu olhei na internet, um monte de cara resolvendo aquilo de maneira super rápida. E eu olhei e falei assim, já sei, eu vou resolver esse negócio. E eu passei quase um mês aprendendo aquilo ali, e eu consegui resolver. Então, eu consegui identificar também as 3 palavras. Eu tive, novamente, paciência, persistência e determinação. Então, eu achei uma palavra em comum nas 3 coisas que eu consegui atingir. E essa palavra em comum, para mim, foi determinação. Para você pode ser paciência, persistência, visão, várias outras coisas, né? Às vezes você fala assim, André, eu fiquei louco para atingir aquela meta, foi por isso que eu atingi. Você vai achar essa palavra. Quando você achar essa palavra, eu quero te dar um presente agora. Você sabe exatamente qual é o gatilho que você tem que apertar para atingir qualquer meta na sua vida. Qualquer meta, pessoal. Se você falar assim, André, nossa, agora que eu entendi, aquelas 3 conquistas que eu tive, cara, eu fui muito firme, eu fui muito uma pessoa de fibra. Então você já sabe o que você tem que fazer para atingir as suas metas. Ser essa pessoa de fibra. Já sabendo desse comportamento adequado para atingir a meta, eu quero que você pense o seguinte, como seria, imagina lá, que você desenhou o seu plano de ação. Nossa, eu tenho que mostrar tantos planos e apresentar tantos os produtos por dia. Agora imagina essas 2 coisas juntas. Fala, cara, eu preciso fazer isso e agora com este comportamento, em cima dessas ações, ninguém me segura. Ninguém me segura. E é assim que você vai atingir suas metas. Quando eu falo isso, eu quero compartilhar algumas coisas do que foi para mim atingir essas metas. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, que fez muita diferença para mim, é se essa meta faz sentido para você. Essa meta faz sentido para você? Você acha que essa meta é possível? Você acha que merece essa meta? Você acha que você é merecedor de alcançar esse título? Responde para você mesmo agora. Fala, cara, eu mereço. Bicho, pega no seu peito e fala, velho, eu quase falei um palavrão aqui. Fala, cara, eu sou o cara nesse negócio, eu vou bater essa meta, nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer. Você realmente já adotou esse comportamento de um vencedor, de um campeão que olha para o negócio e fala, cara, vai ser feito, nem que eu tenha que vazar à noite aqui. Talvez você já adotou esse comportamento para outras coisas, às vezes para estudo. Quantas vezes você às vezes não virava à noite ali estudando, fala, cara, eu vou passar num concurso, eu vou passar numa prova, eu vou passar na faculdade. Você já sabe qual gatilho você tem que apertar para você chegar onde você quiser. Agora, minha pergunta é, quando é o melhor momento para você começar a executar esse plano de ação? E se você está assistindo esse negócio, não perca tempo em 20, 30, 40 minutos assistindo esse vídeo se não for fazer nada. Pare daqui a pouco, quando acabar esse negócio, e desenha todas as suas metas. Estamos começando mais um mês. Como vai ser? O final do ano acabou de acontecer. Virou o ano lá em dezembro, estourou fogos, tal, ano novo, vida nova, nós já estamos na metade do ano. E o que mudou para você? O que você tirou do papel já na metade do ano? Ou você está esperando virar mais um ano? Você precisa ter uma sede nesse negócio. Você precisa ter uma paixão enorme nesse negócio. Você precisa ter... cara, esse negócio tem que arder dentro do seu peito se é isso que você quer. Sabe o que falta nas pessoas? Eu vejo muitas pessoas falando, eu desanimo. Cara, isso é muito preocupante, porque quando uma pessoa desanima, ela está falando que ela está sem entusiasmo. E se ela está sem entusiasmo, ela está sem Deus dentro dela, que é a origem da palavra. Deus dentro de você. Pensa numa coisa, as pessoas não vão vir nesse projeto pelo quanto você ganha, ou pelo seu resultado, ou pelo seu PIN. Elas estão um pouco se importando. Se esse fosse o real motivo, ninguém entrava no projeto no início, porque ninguém tinha resultado, ninguém tinha equipe, ninguém tinha nada. As pessoas vão entrar nesse projeto quando ela olhar em você e ver um homem, uma mulher de fibra, que sabe para onde está indo, sabe o que quer para a vida, sabe o que desenhou, tem os planos, tá tudo claro na sua cabeça. Se tiver isso claro na sua cabeça, as pessoas vão olhar e falar, cara, ele sabe para onde está indo, ela sabe para onde está indo, é isso que eu quero. Ele ou ela vai me ajudar a subir. Eu preciso de uma pessoa que me dê a direção. Pessoal, tá me ouvindo bem aí? Como tá a conexão? Dá um ok aí.
Vamos lá, vou continuar. As pessoas têm que olhar e falar assim, nossa, ele ou ela sabe para onde está indo, ele tem uma visão clara, é para lá que eu quero estar com essas pessoas, eu quero estar com essas pessoas, eu quero estar com essa crença e com esse entusiasmo, com esse brilho nos olhos. É isso que as pessoas querem ver de você, principalmente quando você está iniciando nesse projeto, tá? Não se iluda achando que vai ser o seu resultado que vai trazer as pessoas certas para esse negócio. Não é. É a sua crença, é o seu brilho nos olhos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algo importante que eu anotei aqui para você. Quando nós falamos ainda de comportamento, de meta, você fala assim, André, eu quero melhorar, eu quero que a próxima semana seja uma semana melhor, eu quero fazer diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi bom na semana passada ou no mês passado que você fez de algo extraordinário que você poderia repetir esse mês? Anote isso, fala, nossa, mês passado foi algo muito bom, eu fiz várias visitas, eu fui em vários treinamentos, isso foi bom. E aí eu tenho a próxima pergunta. O que você pode fazer novamente no próxima semana, no próximo mês, com o que você gosta, com o que você viu que deu certo? O que você pode melhorar para o próximo mês, para a próxima semana, para o próximo trimestre, semestre? Repita. Gente, é só questão de análise. Cara, o que foi bom e o que eu posso melhorar. E é daqui para frente que você vai alcançar os seus objetivos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Como cheguei nesse contrato? Para finalizar, você tem que ter um plano de ação. Você tem que ter um plano não só da Rinode, gente. Você tem que ter um plano de vida. Uma coisa que me fez muito sentido quando eu iniciei é que isso fez com que eu me mexesse. Eu trabalhava no tradicional, eu abri mão de uma baita de uma renda, eu e minha esposa, para se dedicar a um projeto como esse, né? E hoje ter a vida totalmente transformada. Mas, quando nós falamos de projeto de vida, eu olhava para minha vida e eu falava assim, antes de entrar na Rinode, tá? Eu olhava e falava assim, cara, meu pai e minha mãe, meu pai tecelão, minha mãe costureira, eles não vão se aposentar. E eu já pensava, eles também não têm a casa própria. Então, quando eu tiver mais velho, eu vou ter que cuidar deles. Aí eu olhava pro meu sogro e pensava, ele instalava câmera, minha sogra trabalhava na igreja, eles também não iriam se aposentar, tem uma casa, mas estava inacabada. Eu já pensava, mais cedo ou mais tarde eu vou acolher eles e eu vou ter que cuidar deles. E eu já li alguns livros, como Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e eu entendia que eu tinha que ter um plano para as pessoas que eu amo, porque esse plano iria dar sustentabilidade para o meu plano de vida. Imagina, às vezes você trabalhou 20 anos para construir um apartamento e uma pessoa que você ama precisa de uma cirurgia urgente, caríssima, e você não teve um plano de saúde. O que você vai fazer? Você vai vender esse apartamento por o preço que for para tentar salvar uma pessoa que ama. E eu comecei a amparar, eu comecei a moldar e desenhar o meu plano de vida. E eu ficava pensando em várias hipóteses. Eu falava, cara, meu pai e minha mãe tem que ter um bom plano de saúde, meu sogro e minha sogra um bom plano de saúde, meu pai tem que estar morando num cantinho dele, o meu sogro tem que estar com a casa acabada, eles têm que ter uma renda mensal, eles têm que ter uma pessoa para cuidar deles mais para frente, cuidar das tarefas domésticas, porque o corpo não vai permitir que eles sempre façam isso. Ou eu vou ter uma casa maior e vou trazer eles para morar comigo. E aí eu pensava, eu pensava o seguinte comigo, eu vou ter que trabalhar, eu quero ter o meu carro, a minha esposa o carro dela, eu quero ter um plano de saúde, tinha um planejamento de ter 2 filhos, já tenho uma filha de 2 anos, está fazendo um mau barulho aqui, e eu pensava assim, olha, eu quero fazer uma viagem por ano, eu quero continuar estudando, eu quero continuar tendo uma vida diferente, e eu quero viver bem, não pensava em nada de luxo. Só que eu comecei a colocar esse plano no papel e eu vi que de onde eu estava para onde eu queria chegar, existia um caminho muito longo. Para mim manter esse padrão de vida, o que eu ganhava estava muito longe. Foi por isso que eu tomei a decisão de fazer o negócio. E quando eu falo decisão, é de fazer com muita força, é fazer com velocidade esse negócio. E aquilo ali, eu já sabia que se eu não fizesse aquilo ali, eu teria consequências gigantescas no futuro. E eu te convido a fazer o seu plano de vida, porque você vai ganhar dinheiro, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro com o projeto.
Só que muito me preocupa quando você tem esse dinheiro e talvez não saber o que fazer. Desenhe o seu plano de vida. Como você gostaria que a sua vida fosse exatamente agora? Como você gostaria que fosse a sua casa, o seu carro, o seu lar, o seu cantinho, a escola dos seus filhos, o bairro que você mora? Desenhe o seu plano de vida. E aí você faz a grande pergunta: como que eu posso atingir esse plano da minha vida com o projeto Rinodê? Na hora que você juntar essas duas coisas, meu amigo, ninguém te segura. Ninguém te segura. Não tem limites, né? A gente fala que o céu é limites, não tem limites. Esse negócio é algo extraordinário. E você vai achar outros sentidos para sua vida, como eu achei hoje. Você vai atingir seus patamares, vai estruturar toda a sua vida e vai olhar lá de fora e falar, cara, que fantástico. Mais importante do que o que você vai conquistar, mais importante do que tudo aquilo que você vai ter, é a pessoa que você vai se tornar durante esse período. Porque você poderia colocar uma meta: André, eu quero ganhar R$1 milhão. Você poderia colocar essa meta. Mas o mais importante do que você ganhar R$1 milhão é o que o processo vai fazer com você. A pessoa que você vai se tornar durante esse caminho para ganhar R$1 milhão. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Mais importante do que o que eu tenho hoje é que eu consegui me tornar a pessoa que eu queria me tornar. Hoje eu me tornei o homem que eu queria ser quando criança. Eu desejo a mesma coisa para você, mas você tem que tirar daqui e pôr no papel e faz um trato comigo hoje. Executa tudo que a gente falou, reflete essa noite, vira a noite desenhando seu plano de vida. Se você não desenhar seu plano de vida, alguém vai estar desenhando dele, incluindo você, para executar. Então desenha o seu plano, tenha suas metas na sua mão e ela vai depender de você. Não deixe a sua meta na mão de terceiros, tá bom? Gente, era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero ter ajudado. Obrigado por você ficar aqui conectado. Aí ficamos aí, em média, 42 minutos. Me dediquei ao máximo. Faz parte da minha missão e eu espero que tenha te ajudado, tá bom? Curte lá a minha fanpage, André Robert, o meu Instagram. Eu tô sempre postando muita coisa bacana. Tô sempre postando alguns vídeos e algumas dicas que podem te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui e nos vemos nas melhores praias do mundo, porque juntos nós vamos muito mais longe, gente. Até mais. Tchau, tchau.